Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula virtual de Física. Meu nome é Sandro e eu serei o seu professor aqui e agora. Pessoal, a aulinha de hoje se relaciona com a termologia, que é uma parte da física que vai relacionar e explicar como que a temperatura é usada para a gente poder entender como funciona a agitação das moléculas dos corpos. Então, vamos para o nosso slide. Vamos lá. A termologia, gente, tem como objeto de estudo a temperatura, certo? E a temperatura nada mais é do que uma grandeza física macroscópica associada ao grau de agitação térmica média, né, das partículas de um corpo ou de um sistema. Tá? E essa temperatura ela é medida, né? E existe um aparelho, né, que serve para medir essa temperatura, chamada de termômetro. Os termômetros eles são instrumentos que registram os valores das temperaturas. E assim, as temperaturas a gente vai ter em várias escalas, tá? Onde que a gente conhece aqui no Brasil é a escala Celsius, nós temos a escala Fahrenheit e nós temos a escala Kelvin. A escala Fahrenheit é mais utilizada no hemisfério norte do planeta, tá? Por se tratar de uma temperatura que é mais fria, tá? E a gente vai entender isso mais com calma, tá? Existe uma relação matemática que associa essas três escalas de temperatura, que é essa daqui. Nós vamos entender como construir essa expressão matemática daqui a pouco. Bem, para encontrarmos uma relação entre as escalas de temperatura usual, que é a Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né, nós devemos pegar dois pontos fixos, tá? Que é o ponto de gelo e o ponto de vapor de uma substância, que no caso é a água. Vamos estipular uma temperatura que indique o mesmo grau de agitação dessas substâncias, que eu vou chamar de Tc, Tf e Tk. Tc, Tf e Tk. Essas temperaturas nós vamos colocar aqui, tá? Essas três temperaturas em cada um dos seus termômetros. Gente, na escala Celsius, a água vira gelo a 0 graus Celsius e ela começa a evaporar a 100 graus Celsius. Isso considerando a nível do mar, tá? Na escala Fahrenheit, a água começa a virar gelo a 32 graus Fahrenheit e ela começa a evaporar a 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, a água começa a virar gelo a 273 Kelvin e ela começa a evaporar a 373. Isso aqui, esses valores são importantíssimos para a gente, ok? Não vamos esquecer desses valores. Bem, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma regra de 3 composta para dar uma proporção mostrada na figura, em que vamos dividir a parte vermelha da figura aqui, tá? Dessa figurinha aqui, da parte preta, tá? Então, nós vamos pegar esse tamanho aqui e dividir por esse tamanho. Então, vamos para o que interessa. Vai ficar desse jeito. Observe que essa parte da expressão está relacionada com a temperatura na escala Celsius. Essa parte aqui da expressão está relacionada com a parte Fahrenheit. E essa parte aqui da expressão está relacionada com a Kelvin. Muito bem? Então, vamos seguir os caminhos. Eu vou dividir a parte vermelha pela parte preta. Então, eu vou pegar esse tamanho todo aqui e dividir por esse tamanho todo aqui. Então, essa parte vermelha nada mais é do que o Tc menos o zero. É o que está aqui em cima, no numerador. E eu vou dividir por esse tamanho preto aqui, que é o 100 subtraído do zero, que é o 100 menos zero. Eu vou fazer a mesma coisa com os outros. Tf menos 32 dividido por 212 menos 32. É o que está aqui. E eu vou fazer a mesma coisa para o Kelvin. Tk menos 273 dividido por 373 menos 273, que é o que eu tenho aqui. Ok? Bem, continuando a nossa continha, eu vou simplificar o que puder simplificar. Vai ficar assim. Já que o Tc aqui é menos 0 é Tc e o 100 vai ficar aqui, né? Como é menos 0, então vai ficar 100. O 212 menos 32 dá 180.
E o 373 menos 273 dá 100. Aqui eu posso simplificar os denominadores dividindo por 20. Tá? Todos eles que estão aqui embaixo eles são divisíveis por 20. Então, a expressão final fica dada por essa formulinha aqui. Por que ela está sendo escrita assim, né? Com duas igualdades aqui? Porque elas são três expressões em uma. Nós vamos entender isso com calma nos exemplos. Vamos lá. Qual a temperatura de febre na escala Fahrenheit? Né? Se a gente tem um termômetro somente na escala Fahrenheit, como é que eu vou saber que é febre? Né? Então, vamos lembrar o seguinte. Na escala Celsius, a febre marca 38 graus Celsius. Tá? Então, eu vou pegar a formulinha que a gente conhece, que são 3 em 1, e eu vou só utilizar a parte que está relacionada com a Celsius e a Fahrenheit, tá? Que é essa partezinha que está aqui. Eu vou pegar a formulinha. No lugar de TC, que é a temperatura que eu conheço, eu vou colocar 38 e vou calcular o TF, que é a temperatura na escala Fahrenheit. Tá? Então, vai ficar 38 dividido por 5 igual a TF menos 32 dividido por 9. Eu vou pegar esse 9 e já vou passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar assim. Então, 38 vezes 9 dividido por 5 vai dar 68,4. E aí, o resto da expressão continua lá do outro lado. Eu vou pegar esse 32 que está negativo, vou passar para o outro lado positivo. Isso daqui nada mais dado que 100,4 graus Fahrenheit. Ou seja, se você estiver utilizando um termômetro na escala Fahrenheit e o termômetro acusar 100 graus Fahrenheit, isso quer dizer que você já está com febre. Vamos para um outro exemplo. Qual o valor da temperatura de 78 kelvins em Fahrenheit? Então, vamos lá. Eu vou utilizar a mesma expressão, só que levando em consideração só essa parte, certo? Porque é uma parte que está relacionada com a temperatura na escala Fahrenheit e a temperatura na escala Kelvin. Então, vamos pegar ela aqui e no lugar de TK, eu vou colocar 78 Kelvin. Vai ficar desse jeito. Subtraindo esses dois números aqui, vai dar menos 195. Eu já passei o 9 para lá multiplicando, certo? Então, vai ficar menos 195 vezes 9 dividido por 5, vai dar menos 351. Esse 32 que está aqui subtraindo, ele vai para o outro lado somando. Fazendo essa continha, eu tenho que a temperatura na escala Fahrenheit, que está relacionado a 78 Kelvin, é igual a 319 negativo graus Fahrenheit. Tranquilo? 300 Kelvin equivale a quantos graus na escala Celsius? Tá? Então, eu vou utilizar a mesma fórmula geral, só que eu vou utilizar só as duas expressões que estão relacionadas com o Kelvin e com o Celsius. Vai ser essa aqui. Pegando elas, tá? Observe que eu tenho 5 aqui, ó, e o 5 aqui eu posso simplificar, ó, cortar e cortar. Tá? Vai ficar desse jeito. E substituir no lugar de TK, que é a temperatura na escala Kelvin, os 300. Gente, olha só que facinho, é só subtrair. E aqui eu tenho 27 graus Celsius, é o equivale a 300 Kelvin. Tranquilo? A nossa aulinha de hoje acaba aqui. Por hoje é só e até a próxima.